Eu vim de uma família, assim, que a minha família era muito fria, assim, sabe? Olha, tá até faltando a voz. E assim, de costume, assim, sabe? E às vezes a gente se acostuma às coisas, acho que não precisa delas. Vamos agora ter um assunto sério sobre relacionamento tóxico. E esse aqui pode ter uma participação ativa, nossa, inclusive. Por que que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente olha os relacionamentos como se fossem de uma única via. Por exemplo, a gente vê os casos onde pessoas, né, sofrem psicologicamente. Por exemplo, o caso lá da Ana Hickman, né, que não foi só psicológico, mas, enfim, existem diversos casos em que a gente analisa o casal e observa por que que aquilo tá dando errado e parece que normalmente uma pessoa é mais culpada. E por que que eu tô falando disso? Porque às vezes eu percebo que a minha própria falta de impor limites pode estar fazendo com que o meu relacionamento seja tóxico. Porque a partir do momento que eu contribuo para não colocar uma regra que para mim é importante, eu estou fazendo com que o outro avance. E essa é uma constatação que eu tive nos últimos tempos, ainda mais, e é sobre isso que eu quero falar, que eu comecei a experienciar quando comecei a fazer uma nova especialização que é de terapia corporal. Eu sempre acreditei que o nosso corpo contasse coisas sobre nós, sabe? E que às vezes a gente se afasta muito dele, não tendo essa sensibilidade, a gente não percebe o que que a gente deveria fazer, né, para que a gente fosse uma pessoa mais feliz, mais livre. E essa questão do corpo me traz muito autoconhecimento, porque às vezes só quando a gente tem um problema de saúde grave é que a gente olha para o nosso corpo. Eu, por exemplo, tenho dermatite atópica, né, em uma das mãos. Surgiu faz uns 2 anos, eu não sei qual a razão, mas sempre fiquei com isso que às vezes melhora, às vezes piora. E eu tinha para mim que tinha a ver com algo emocional. Não somente isso, né, mas, por exemplo, nos últimos tempos, eu tenho enfrentado uma questão também da garganta. Eu trabalho com a voz, né, eu estou aqui agora na minha cabine, eu trabalho com locução, também trabalho com essa parte que eu falei do psicodrama, né, de terapia corporal, que eu acredito que seja muito importante, porque muitos dos nossos bloqueios não são propriamente na comunicação, mas na emoção sentida, né, esse medo que a gente tem às vezes do julgamento, né, tudo. E o nosso corpo vai se moldando de acordo com o que a gente precisa, né? Em determinada época da nossa vida, nosso corpo foi muito importante para nós, porque ele tem a função de nos proteger. Acontece que quando acontece isso, a gente pode ser muito novo e a gente não tem essa capacidade, né, de discernir o que que é certo, o que que é errado, como eu poderia ter agido, a gente não tem essa consciência. Mas aí a gente vai ficando mais adulto e a gente percebe que esse corpo talvez esteja me atrapalhando em alguns momentos, porque eu quero me expandir, eu quero ir para a vida e, no entanto, eu tô assim, né? E eu acostumei a ficar desse jeito. Então, por mais que eu saiba que eu preciso mudar, às vezes eu não mudo, porque não é mental, tá registrado no meu corpo. Então, às vezes eu preciso fazer alguns manejos corporais para que então essa emoção que está aprisionada junto com o meu corpo comece a ser liberada e eu comece a ser protagonista da minha vida, né? Tomar esse lugar que eu já deveria ter tomado há muito tempo, mas por alguma razão, principalmente emocional, eu não consegui assumir esse lugar. Eu falei da dermatite atópica, né? Também da garganta, eu também tenho endometriose. Algumas questões que, inclusive, eu fui descobrindo mais por agora. É interessante que, em muitos momentos, eu já poderia ter descoberto isso, mas não. Aconteceu, parece que tudo de uma vez, numa fase já mais avançada. E o mais interessante é que esses indícios dessas doenças, né? Doenças não, né? Dessas circunstâncias do corpo que eu estou passando, elas têm a ver muito com os limites, sabe? Eu não consegui colocar um limite claro dos meus relacionamentos. E aí eu fiquei pensando que isso tem muita razão. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu prefiro não me envolver com briga, eu prefiro me afastar, né? Ao invés de querer impor algo. Eu sinto que eu tenho uma forte tendência a ceder. E não só isso. Por exemplo, essa questão da mão, que tem a ver com os limites, que tem a ver com essa parte do cardíaco, né? Os braços ligados ao peito, tem a ver com essa parte do posicionamento, né? O útero, né? A mulher em si que se posiciona, a garganta, que é onde a gente fala, onde a gente se expressa, também tem muito a ver com essa relação que a gente pode ter com a raiva reprimida. Às vezes a gente quer agradar, a gente não quer falar e a gente vai deixando o corpo assim, né, todo fechado, né? Ai, eu vou falar pra quê? Se não adianta. É isso que eu sempre pensei. Então é melhor eu ficar quieta. Só que isso
foi ocasionando o que tem agora, né? E essa questão da terapia corporal é muito interessante, porque ela traz esse autoconhecimento sobre nós. E as nossas bagagens, elas não são de agora, sabe? Elas são do jeito que a gente foi levando a vida desde que a gente cresceu no lar onde a gente estava. Porque a gente cresce no útero, mas a gente se desenvolve no meio social, né? Eu chamo de placenta social, que a gente vai se desenvolvendo ali e aprendendo as regras daquela família. E a gente carrega por muito tempo essa bagagem. E a gente não entende que a gente pode ser diferente. Às vezes a gente até se assemelha ao comportamento dos nossos familiares, mesmo que a gente não aprove, mas que está ali, enraizado. E aí, com o passar do tempo, com o autoconhecimento, a gente precisa começar a olhar para essas coisas. E eu quero começar a contar para você que, às vezes, essa questão do relacionamento abusivo tem muito a ver também com a permissão que a gente dá, com a gente não querer olhar, muitas vezes, os sinais que estão claros. Porque, assim, nenhuma pessoa vai ser perfeita, mas existem coisas que são inegociáveis. E essas coisas têm a ver com valores, propriamente, sabe? E a gente precisa se conhecer para saber, ó, não, ó, por exemplo, a mentira, isso eu não aceito, porque isso tem a ver com a confiança. Então, no primeiro indício que houver, que eu já fico ali, ó, alerta. Será? Foi uma mentira grande? Foi que tipo de mentira? Porque pra mim toda mentira é mentira, mas às vezes a gente tem algum grau de tolerância dependendo, né, do motivo daquela mentira, que às vezes a pessoa quer só poupar a gente. Então, pode ter aí um atenuante. Mas a gente precisa entender sobre nós pra gente saber o que a gente tolera. E pra gente saber esse nível de tolerância, a gente precisa ter esse contato com a gente mesmo. Quero te contar uma experiência pessoal hoje que eu tive, que foi fazendo uma dinâmica justamente de integração da mente, né, com o corpo, com as pernas, né, com o movimento, que tem a ver com essa terapia corporal. E o foco era pensar em algo que eu queria muito. E aí eu fiquei com uma questão que é essa justamente de agora, que eu tenho me posicionado mais com relação a esse tipo de terapia, sobre esses trabalhos que eu tenho prestado nessa área da comunicação. E eu tava com esse envolto, né, de pensamento, pensando sobre isso e fazendo esse exercício corporal. E foi muito interessante que, assim, fui fazendo por partes, primeiro o manejo da cabeça, eu posso fazer um dia só o manejo, depois o manejo, né, da parte do coração, tal, depois a das pernas, né, do quadril, o movimento, pernas, né, simboliza você ir para a vida. E eu só senti a parte do coração. Senti como se tivesse um peso, assim, sabe? Como se... Ai, não sei, não é nem questão de abrir, sabe, o peito, porque eu não consigo, sabe? Eu tenho até dificuldade. Até quando eu fazia yoga, eu não conseguia abrir o peito, assim, sabe? Fazer aquelas invertidas. E eu sempre fiquei pensando por que, né, que isso acontece. E aí eu fiquei nesse movimento, assim, sabe, de querer me acolher, e a gente sempre respira soltando ar pela boca e com um som, que as respirações profundas te conectam aos sentimentos, né? Então aí eu ficava naquele, né, bem profundo, e com esse sentimento, assim, e aí a instrução era que eu fizesse movimentos aleatórios, né, movimentos que eu tivesse vontade. E aí eu não queria fazer muito movimento, né? Eu queria mais, sei lá, ficar passando a mão, sabe? Respirando, me dando um abraço. E aí depois eu comecei a refletir sobre isso. Tem a ver com acolhimento, né? E eu vim de uma família, assim, que... A minha família era muito fria, assim, sabe? Olha, tá até faltando a voz. E assim, de costume, assim, sabe? E às vezes a gente se acostuma às coisas, acho que não precisa delas. Mas às vezes eu vejo até que eu sou muito fria com as pessoas e parece que eu tenho dificuldade de acolher os outros. Mas quem sabe seja porque eu também não fui acolhida, talvez da forma que eu esperasse quando era criança, enfim. Mas eu sei que agora eu posso me acolher. E eu só pude perceber isso por causa desse manejo corporal. E aí agora eu sempre tenho trazido essa questão que a gente não é só a mente. Por muito tempo tentaram separar, né? Ah, a mente é uma coisa, o corpo é outra, mas o corpo conta toda a nossa história. Se vem uma pessoa estranha, é meu corpo que reage. Se eu não quero olhar, se eu tenho um arrepio, se eu tenho um pressentimento ruim, é o corpo que está sentindo. Então, essa reflexão eu queria trazer para você agora, porque você pode olhar mais para o seu corpo e perceber como ele reage às circunstâncias, às pessoas, ao que você precisa. Porque espontaneamente a gente tem muita sabedoria, sabe, com relação ao que a gente deve fazer, mas acontece que a gente pouco sabe. Eu, por exemplo, tinha pouquíssimo contato com o meu corpo. Há um tempo atrás eu aprendi a fazer exercícios
para expressões faciais, né? Que eu não queria usar nenhum procedimento estético. E comecei a ter mais contato com o meu rosto, por exemplo. Mas agora eu tô nesse processo muito mais integrativo. E eu quero contar para você como que tá sendo essa jornada, porque para mim tá sendo assim um despertar. Hoje eu falei desse pequeno manejo, né? Mas não foi o primeiro deles. E aí eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais disso, porque isso leva a gente pro nosso lugar de controle. Controle assim, de nós mesmos, sabe? Não de querer controlar as circunstâncias que a gente não consegue, mas quando a gente se entende mais, tô sentindo isso por causa disso, sabe? Porque depois a gente elabora. Primeiro a gente sente com a verdade do nosso corpo, percebe o que tá acontecendo, igual eu, nossa, acho que tá faltando acolhimento. Acho que nessa fase eu não preciso me precipitar tanto, sabe? Acelerar tanto o processo, eu preciso mais sentir, né? Sentir o passo a passo, como que vai ser. E aí eu tive essa ideia de contar essa jornada. Eu espero que essa conversa, que foi super conversa mesmo, tenha feito sentido para você. Se você se interessou por esse assunto de terapia corporal, quer entender mais como que é esse processo e do que pode realmente influenciar, nos liberar, nos ajudar para que sejamos pessoas completas, continue comigo, comenta aqui e até o próximo vídeo. Tchau!